Porém, em relação ao jogo de ontem, a gente teve uma infelicidade, uma fatalidade para a temporada do Palmeiras, que é a lesão do Dudu. Dudu que chegou no Palmeiras em 2015. Nesse começo ele passou por alguns problemas físicos, ele teve problemas também em questão comportamental, problemas com o juiz, coisas do gênero. E de lá pra cá, ele passou a ser um pilar do Palmeiras. E isso se deu muito pela questão da frequência dele em campo. Então o Dudu é um cara que ele se cuida muito. Quem joga com ele, quem trabalha internamente no clube, fala que o Dudu é um cara que é muito bem preparado fisicamente, é um cara que se cuida, um cara que é dedicado, um cara que não deixa de fazer sua parte extra-campo na questão física para poder render bem dentro de campo. E ontem acabou por uma fatalidade, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e também o menisco. Então, lesões assim são lesões que levam no mínimo 6, 7, 8, 9 meses. A gente já tá em agosto, então é extremamente incapaz do Dudu voltar até o final do ano, o que é uma pena para o Palmeiras, uma pena para ele. Dudu que é uma peça fundamental, ele que é o melhor jogador tecnicamente falando do time, né? Acho que não vinha bem também. Não vinha bem também por questões de lesão, então ele teve problema na panturrilha, jogava jogos sim, jogos não. Ele jogou contra o Galo sendo poupado antes. Ele contra o São Paulo também não estava nas melhores condições. Quem que tem entrado no lugar dele? Quem tem jogado no lugar do Dudu tem sido o John John. John, que é um moleque da base, que é uma característica totalmente diferente. O John, você olha pra ele, ele é mais um cara que é camisa 10, que ele cadencia, toca tal. Ele não tem velocidade, não tem explosão. Dudu é aquele cara que rabisca, vai por dentro e ele é um diferencial. Contra o São Paulo, ele começou muito bem o jogo no Morumbi, por exemplo. O Dudu tem a questão da individualidade que poucos jogadores do Palmeiras têm, senão só ele tem do time titular. E aí, o cenário do Dudu fora pro decorrer da temporada ou utiliza o John, que tem sido utilizado nesses últimos jogos contra o América, contra o Inter. O John foi titular, porém parte da torcida critica muito a questão do John por ser um moleque da base, inexperiente, não tem tanta malícia e tal, e é uma característica totalmente diferente. E o Palmeiras pode jogar também com o Breno Lopes. Breno Lopes que entrou ontem no lugar do Dudu. Breno Lopes que tem uma outra questão que é a falta de intimidade com o pé na bola. Ele, contrário, né? Com a bola no pé. Falta de intimidade com a bola no pé. O Breno Lopes ele é um cara que ele serve muito bem pra puxar contra-ataque, pra correr igual um doido lá pra achar um passe, ou pra poder marcar defensor. O Breno Lopes ele tem muita dificuldade quando ele tem que pensar. E isso é inegável. Ontem teve um contra-ataque que ele matou porque ele tava carregando a bola, o Veiga tava passando sozinho, aberto pela direita, ele quis segurar, fazer um drible, tocar pra esquerda. Então, tipo, a torcida não tem paciência muito bem com ele. Se ele não tivesse feito aquele gol na final, ele já tinha saído do Palmeiras há muito tempo. Com certeza. E assim, ele por ter essas características de ser muito ligeiro, muito rápido pra marcar, o Palmeiras, o Abel põe muito ele pra jogar no final do jogo. Os 40 e poucos acréscimos. E ali ele se destaca. Então ele se destaca quando ele vai pegar todo mundo muito mal, fisicamente cansado já. E ele inteiraço. Exato. Corre o campo todo. E assim, e aí um cenário que o Palmeiras tinha também como possibilidade de colocar o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, que é dos moleques da base, é quem melhor tem jogado recente. Luiz Guilherme, que ele tem 17 anos, ele é um meia de origem, mas que ele joga muito bem pela ponta, é veloz, só que tá machucado também. E o fraco? E o Endrick? O Endrick... Então, e se você colocar o Rony na esquerda e centralizar o Endrick? Então, é uma possibilidade. O Palmeiras começou o ano jogando assim, porém você perde o melhor do Rony, que é o Rony enfiado ali, lá, né? Um 9 que aprofunda o jogo, um 9 que puxa o jogo pro fraco. Ele alarga o campo do Palmeiras, né? E o Flaco Lopes também é uma possibilidade, só que o Flaco, pra ele jogar, ou ele joga como centroavante, também mata essa questão do Rony, o melhor do Rony, ou ele joga recuado como segundo atacante, perto de um meia. Só que aí você tem que deslocar pra lateral o Veiga, ou você tem que mexer muito em questão tática do time. Ou seja, além de estar faltando 5, agora vocês não tem alguém pra pôr até o final do ano. Então, eu acho que até tem, mas eu acho que o Palmeiras, acho que a percepção que eu tenho é que quando o Rony joga, o campo alarga, o campo do Palmeiras fica maior. Que eu acho que aquela questão do facão, aquela questão de fechar, então eu acho que ele é aquele jogador que ele te dá mais profundidade. Mesmo ele jogando centralizado, ele consegue ser aquele jogador que dá opção pra quem tá jogando na ponta. Isso, agudo, perfeito. Que aquele jogador que vai fechar ali. Eu acho que se você jogar ele na ponta, tu ganha velocidade também.
mas perde essa profundidade. O Hendrick que vai ficar mais enfiado entre os zagueiros ali, não vai ter aquela... igual, característica igual do Dudu, o Palmeiras não tem ninguém. Eu acho que no futebol brasileiro é difícil. Eu odeio o Dudu, por motivos óbvios, mas eu concordo que é o jogador mais importante do Palmeiras desde 2014, e entendeu? Um dos mais regulares no Brasil. E assim, no ano que é o pior ano individual dele em relação a gols e assistência, ele mesmo assim é um jogador muito importante. Ele sai todo jogo por motivo físico, então ele se entrega ao máximo em campo, então ele volta, ele busca. Ou é motivo físico, e é um ou jogador se tiver que... algum pênalti mais pra frente, ele sai também. E é um jogador que, tipo, mais ou menos assim, o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians. Então o Corinthians ele vai fazer uma marcação ali de 2, 3 jogadores ali naquele setor pra pegar o Dudu. Se você for pegar um Breno Lopes da vida ou um John, a marcação não é tão específica. Sim. Então você consegue sobrar alguém, liberar alguém. Então a importância do Dudu, ela vai além dessa questão, entendeu? O Dudu ele é muito importante, ele é o símbolo do Palmeiras, entendeu? Ele é um jogador que, pô, acho que quase ninguém tem no Brasil um jogador como o Dudu, entendeu? De definição, de entrega, de importância igual o Dudu. Identificação E bom de bola. Porque tem jogador, no São Paulo eu tenho vários ali que se entregam no campo, mas bom de bola, qualidade, bom mesmo, o Dudu ele é muito diferente. Tem uma questão que foi muito evidente, né, no jogo contra o Galo. Produção, corta aqui por gentileza. Isso. No jogo contra o Galo aí, o Dudu ele tava com um pé e meio mais ou menos. O Dudu tava muito baleado. O Dudu tava 60% a 70% da condição dele. Em 2, 3 lances que a bola chegou nele, ele conseguiu clarear o jogo de um jeito que ninguém mais em campo fez. Foi um jogo 0-0, um jogo truncado, um jogo muito feio, que a melhor oportunidade foi do Galo em campo. Mas foi uma bola que o Dudu achou pro Arthur, que foi a melhor chance do Palmeiras disparar do jogo inteiro. Dudu com a condição física das mais piores em relação a essa trajetória dele no Palmeiras. A questão é que o Palmeiras conseguiu, depois que o Dudu foi embora lá pro Catar há alguns meses, o Palmeiras conseguiu quebrar um pouco dessa Dudu dependência que tinha. Que todo jogo importante, todo jogo grande era a bola do Dudu, pra ver se ele conseguia de alguma forma lá... Dar uma driblada. Tirar um coelho da cartola e fazer uma jogada boa pro Palmeiras. E era assim nas costas deles o tempo todo. Hoje em dia o Palmeiras tem outras peças. Tem um Veiga, tem a bola parada que é muito forte com o Gomes e Murilo na área. Tem a questão dos laterais que apoiam bem. O Mike tá jogando muito. O Mike tá jogando bem até como ponta direita. Se eu não me engano, estão cotando o Mike pra entrar na vaga do Dudu. Então, aí tem essa possibilidade. Você põe o Marcos Rocha na lateral direita e o Mike você joga pra linha aquela linha anterior, um ala aberto, né? Tem jogado bem, aí você joga o Arthur pela outra ponta. Eu sei que o Abel, ele treina muito bem, ele pensa nessas variações, ele é muito bem pago também pra isso. E porque sem o Dudu... Não existe substituto pro Dudu. Vocês perdem muito não e existe. vai ter que mudar a forma de jogar. Exato, não existe substituto pro Dudu, mas felizmente a gente tem um técnico que trabalha muito, ele é um técnico que estuda muito as possibilidades de adversário. E espero que ele encontre uma solução bacana, porque é um baque enorme. Imagine um jogo de Libertadores contra um argentino lá, ou aqui segurando a bola, tentando provocar, tentando catimbar de alguma forma. O Dudu é um cara que tem essa malícia. Agora, pra fechar o bonde, só o Gomes ir pra Arábia e tá tudo certo. Ia ficar lindo, hein? Nossa, ia ficar lindo, eu ia gostar. Tá tudo certo. A perda do Dudu pro Palmeiras é como a perda do Arrascaeta pro Flamengo, o nessa Klaus altura pro do Corinthians, campeonato. mais ou menos. Também. Entendeu? Então, É meio que peças fundamentais aí. E o Klaus pode desfalcar o Corinthians ainda. O Arabão tá de olho, você viu? Que o Arabão tá. Hoje teve tá um árbitro. O jogo do Rafael Aue Abate lá foi apitado pelo brasileiro lá. Então aí. Numa dessas aí, ele acaba desfalcando o Corinthians numa rodada importante, né? Mas é isso. Então, espero que o Palmeiras não sinta muito, embora faça falta. E que a gente consiga encontrar soluções sem o Dudu.